Você que gosta de cantar, já teve medo de alguma canção? Receio de escolher uma obra-prima para interpretar e não dar conta do recado? Talvez porque a tessitura seja ampla demais para sua voz, ou porque você canta valsa e é samba, ou até porque a Elis Regina, ou o João Gilberto, ou a Whitney Houston, algum desses ícones tenha cantado essa canção e não restou nada mais a acrescentar? Pois a minha canção tabu sempre foi Beatriz, de Edu Lobo e Chico Buarque, imortalizada na voz de Milton Nascimento. Só que uma vez um amigo muito querido pediu que eu cantasse Beatriz em uma apresentação e eu tive que encarar. Nesse vídeo, vou contar para vocês por que, apesar de ser uma canção desafiadora, se a estudarmos com cuidado e sem expectativas de perfeição, será possível, além de incluí-la no repertório, desenvolver diversos recursos vocais. Entre eles, o trânsito entre os registros, a suavização das quebras vocais, a equalização dos timbres e a precisão da afinação em saltos consecutivos. Vamos falar sobre isso? Se ela mora num arranha-céu e se as paredes são feitas de giz, e se ela chora num quarto de hotel, e se eu pudesse entrar na sua vida? Meu nome é Marcelo Elmi, sou cantor e professor de canto há mais de 30 anos e doutor em música. Beatriz sempre esteve entre minhas canções prediletas. Quando decidi, enfim, estudar essa obra-prima, tive que encontrar minhas próprias soluções, já que a melodia abarca a distância de mais de 2/8 e eu não possuo a tessitura privilegiada de Milton Nascimento, artista que deu forma à peça pela primeira vez e se tornou desde então sua principal referência. A estratégia foi subir o tom da canção e, nas notas mais agudas, transitar da voz de peito para o falsete. Isso, claro, implicou na equalização dos timbres e a administração das passagens. Mas estou me antecipando. Primeiro vamos conhecer os detalhes dessa canção para entender os seus desafios. Beatriz faz parte da trilha sonora criada por Edu Lobo e Chico Buarque para o espetáculo O Grande Circo Místico, apresentado pelo Balé Guaíra em 1982. O enredo da peça foi baseado em um poema de Jorge de Lima e desenvolvido por Naum Alves de Souza, e apresentava a trajetória de uma família circense através dos anos. A canção Beatriz é a música-tema da equilibrista Agnes, mas Chico Buarque, com dificuldades para utilizar o nome da personagem, preferiu alterá-lo, inspirando-se na musa de Dante Alighieri na Divina Comédia. Além disso, para o compositor, ela agora não era mais uma equilibrista, mas uma atriz. Nessa letra, o protagonista questiona o universo particular dessa atriz, tentando decifrá-lo para, quem sabe, ter alguma chance de aproximação. Essa dúvida fica explícita na pergunta que perpassa a canção do início ao fim. Será? A trilha foi registrada em disco em 1983 e a canção, em princípio, não fez um grande sucesso, mas com o passar do tempo se tornou um clássico. Outros intérpretes também deram voz à canção, com destaque para Mônica Salmazo, Renato Braz, Zizi Posse, Gal Costa e Ana Carolina. Cada um desses artistas adaptou a obra com sucesso, mostrando ser possível, mesmo após a interpretação impecável de Milton, trazer novas luzes para a composição, ampliando ainda mais seu alcance artístico e contribuindo para mantê-la viva na memória do público. Vamos conhecer alguns detalhes musicais desta obra. Para Edu Lobo, Beatriz está entre suas músicas mais elaboradas do ponto de vista da harmonia e da melodia, além de ser um grande exercício vocal. O autor explicou que chegou a esse resultado porque a música foi composta no piano e não no violão. Compor no piano é completamente diferente de compor no violão. Quando eu componho no violão, componho cantando, então minha voz determina a melodia. Se por um lado isso é legal, porque vai resultar em melodias mais intuitivas, mais populares,
Por outro, quando você compõe no piano, pode escolher notas melhores e intervalos diferentes. A tonalidade escolhida para a análise foi Mi maior, um tom acima da original Ré maior. A transposição foi necessária para viabilizar a execução das passagens graves, já que os exemplos serão apresentados em minha voz, que é médio-aguda. Beatriz é uma valsa em compasso ternário simples. Sua forma é bem tradicional, A-A-B-A, e em cada retorno da parte A temos uma nova letra. A parte A possui 20 compassos e pode ser subdividida em 2 seções ou sentenças. O que identifica essas partes como seções específicas são os temas próprios de cada uma, além da harmonia, que na primeira seção enfatiza a tônica e na segunda a dominante. É possível compreender o tema da primeira seção como um agrupamento de 2 ideias melódicas que vamos chamar de motivo 1 e motivo 2. O motivo 1 é composto de 2 notas agudas e longas num intervalo descendente. O motivo 2 se iniciará na região grave, distante uma sétima menor da nota anterior. Ou seja, para se chegar a essa nota é necessário um grande salto descendente, incomum para a maioria das músicas populares. Após o salto, o motivo 2 começará na nota grave e se desenvolverá em um movimento ascendente através de intervalos variados. Ao final do motivo 2, surgirá novamente o motivo 1, sendo que a última nota do motivo 2 também é a primeira do motivo 1. Ou seja, os 2 motivos se interconectam. A cada retorno do tema, as notas de partida e de chegada estarão em uma região mais alta da escala, fazendo a melodia avançar para os agudos. Esse avanço pode simbolizar o desejo do personagem de chegar ao 7º céu, termo que estará presente na letra mais adiante, e que faz alusão às esferas celestes do paraíso na Divina Comédia de Dante. Além disso, cada vez que o tema é reapresentado, a estrutura interna dos intervalos é modificada, e não há um padrão intervalar óbvio nas transposições, o que exige do intérprete muita atenção. Então, vamos ouvir o primeiro tema da parte A acompanhando as notas escritas. O ritmo harmônico desta primeira seção da parte A é de um acorde a cada 2 compassos, o que, juntamente com o andamento desacelerado, faz com que este trecho se desenvolva lentamente. Isso também permite que o intérprete explore o ritmo dos versos de forma relativamente solta. O termo clássico para essa variabilidade rítmica é rubato e indica andamento livre que pode ser alargado ou acelerado à discrição do intérprete. Vamos ouvir, então, a primeira metade da parte A, agora com voz e violão, e notar como as durações das notas ocorrem de maneira mais solta do que quando ouvimos a melodia anteriormente, acompanhando a partitura. Olha, será que ela é moça? Será que ela é triste? Será que é o contrário? Será que é pintura? O rosto da atriz? A segunda seção da parte A traz uma nova ideia motívica, de caráter ondulatório, com notas em graus conjuntos e ritmo em colcheias sequenciais. Esse motivo serve de base para a construção de um novo tema, e o ritmo em colcheias sequenciais traz maior agilidade à melodia. Contribui para isso a mudança no ritmo harmônico, pois agora há um acorde por compasso na maior parte do trecho. Logo no início, essa melodia ocupa a região mais aguda da tessitura da peça, chegando à sua nota mais alta, no tom adotado aqui, Sol sustenido 3, coincidindo com a palavra céu ao final da primeira frase. Em todas as repetições da parte A, teremos a palavra céu coincidindo com a nota mais aguda da canção. Muito já foi falado sobre o fato de que em Beatriz a palavra céu está na nota mais aguda e a palavra chão na mais grave. Segundo Severiano e Melo,
a coincidência só foi descoberta pelos autores após a gravação. Mas em uma música inspirada na viagem pelos céus e infernos da Divina Comédia, podemos nos questionar se essa solução não veio de forma intuitiva. De toda forma, importa menos o que os autores previram e mais o resultado alcançado. E quando analisamos uma obra, é isso que devemos considerar, já que não é possível adivinhar a intenção do compositor. Nos compassos finais teremos então uma síntese dos temas da parte A. Por exemplo, o salto descendente de sétima menor do compasso 2 agora ressurge, mas no sentido ascendente, entre os compassos 16 e 17. Nas notas finais do compasso 18, teremos novamente a escala ascendente que irá culminar em duas notas, que agora são mais longas, sendo grafadas como duas mínimas pontuadas. Importante notar que a primeira dessas mínimas pontuadas é a nota Dó, que sobre o acorde de Si maior corresponde à nona menor do acorde, uma dissonância, que se resolve no acorde seguinte. Ou seja, é necessária a atenção redobrada com a afinação nessa passagem. Vamos ouvir o segundo tema da parte A, primeiro acompanhando as notas e depois com voz e violão. Se ela dança no sétimo céu, se ela acredita que é outro país, e se ela só decora o seu papel, e se eu pudesse entrar na sua vida? Na parte B, ocorre uma modificação no tom, de forma súbita. No tom adotado aqui, a peça é alterada de Mi maior para Dó maior, tons relativamente distantes no ciclo das quintas. A parte B, assim como a parte A, também pode ser segmentada em duas seções. Os motivos melódicos desta parte podem ser compreendidos como desdobramentos dos motivos da parte A. Porém, esses motivos melódicos são transformados para estabelecer contraste e complementaridade entre as partes. Por exemplo, o movimento ascendente, que é predominante na parte A, é invertido na parte B, e as frases se direcionarão principalmente para os graves. No caso do texto, o discurso do protagonista ganha um caráter assertivo. A primeira palavra desse trecho é a palavra sim. Assim como na parte A, alguns trechos merecem a atenção dos cantores pela dificuldade. O primeiro está entre os compassos 23 e 25, em uma melodia que conjuga amplos saltos descendentes e ascendentes com direcionamento para a região grave e que alcança a nota mais baixa da canção, no tom adotado aqui, Sol 1, a nota que coincide com a palavra chão. A melodia entre os compassos 21 e 22 é quase idêntica à melodia entre os compassos 25 e 28. Uma das alterações é o tempo, que é expandido na segunda melodia. A ampliação do tempo acentua o caráter passional da peça. Mas o ponto que merece atenção é o bemol acrescentado à nota Lá na segunda melodia, que não existe na primeira. Por fim, teremos duas amplas escalas cromáticas iniciadas no extremo agudo que avançam para as notas graves. Esse é mais um ponto que merece a atenção dos cantores, pela dificuldade que é sustentar a afinação nos semitons descendentes. A harmonia desse trecho promove uma modulação para o retorno da tonalidade original e da parte A. Vamos então ouvir a parte B acompanhando as notas escritas. Sim, me leva para sempre, Beatriz. Me ensina a não andar com os pés no chão. Para sempre, sempre, oh
desastres tem na minha mão. Disse é perigoso a gente ser feliz. Olha. Análises desse tipo, baseadas em conceitos provenientes da música erudita, funcionam bem para canções como essa, que trazem grande influência da música erudita, mas não funcionam para todo tipo de canção popular. Para canções baseadas fortemente no canto falado, por exemplo, outras ferramentas são necessárias e, em breve, em outras análises, teremos oportunidade de apresentar aqui algumas dessas outras ferramentas. Como comentei anteriormente, para poder acomodar toda a tessitura da peça, foi necessário que eu fizesse uso do falsete. Nesse ponto, eu poderia optar pelo uso disfarçado, tentando atenuar as passagens, ou não me preocupar com isso, pois no canto popular é muito comum manter a passagem aparente ou mesmo evidenciá-la. Optei por disfarçar para manter a suavidade da canção. Essa opção me obrigou a treinar o equilíbrio dos ajustes. Vamos entender melhor esse conceito? No canto, utilizamos principalmente os mecanismos M1 e M2. Essa terminologia foi adotada por Roubaud e associados e se relaciona com os diferentes padrões vibratórios das pregas vocais. O mecanismo M1 é popularmente conhecido como voz de peito e é a voz que normalmente usamos para falar e que podemos estender ao canto. Esse registro também pode ser chamado de registro modal, denso ou pesado, entre outros termos. O mecanismo M2 é também conhecido como voz de cabeça e é relacionado com sons agudos. Esse registro também costuma ser chamado de registro elevado, tênue, leve ou falsete. Esse assunto já foi abordado em outro vídeo do canal, dedicado à análise da canção Eu Te Amo, de Tom Jobim e Chico Buarque. E quem quiser maiores esclarecimentos, é só acessar o vídeo. Diversas musculaturas laríngeas são acionadas na produção dos registros, com ênfase em duas bastante conhecidas entre os estudantes de canto, a tireoaritenoidea, ou TA, e a cricotireoidea, ou CT. O músculo TA, entre outras ações, tem a capacidade de encurtar as pregas vocais, ao aproximar a cartilagem tireoidea das cartilagens aritenoideas. Quanto mais curtas as pregas vocais, mais grave o som. O músculo CT, ao aproximar a cartilagem cricoidea da cartilagem tireoidea, provoca um movimento de báscula que resulta no alongamento das pregas vocais. Quanto mais longas as pregas vocais, mais agudo o som. Os mecanismos M1 e M2 dependem da ação conjunta de TA e CT. Porém, em M1, TA é predominante e em M2, CT é predominante. O que os cantores treinados fazem é manipular o equilíbrio dessas musculaturas. Predominância de TA leva a uma voz mais encorpada e forte e, no limite, tensa. Predominância de CT leva a uma voz mais leve e, no limite, frágil. Além disso, em M1 há maior contato entre as pregas vocais, o que diminui consideravelmente após a passagem para M2. E isso deve ser levado em consideração quando um cantor precisa equalizar a voz, ou seja, suavizando o fechamento glótico em M1, que normalmente é mais firme, ou reforçando esse fechamento em M2, que normalmente é mais suave. Segundo Peckham, alguns cantores possuem vozes sem emendas aparentes ou com pouca ou nenhuma mudança óbvia na troca de registros, enquanto outros apresentam mudanças extremas na qualidade sonora de cada registro. A autora compara os registros às marchas de um carro, pois, assim como trocar de marchas suavemente numa transmissão manual exige coordenação, também é preciso prática e coordenação muscular para se obter suavidade na transição de registros. Sundberg discorre sobre a capacidade que cantores profissionais possuem em relação à manipulação,
dos mecanismos laríngeos. É comum que cantores não treinados contraiam grande quantidade de músculos, relevantes ou não, durante a realização de uma tarefa mais difícil. Em situação semelhante, cantores treinados tendem a estabelecer uma interação mais produtiva entre eles, sem que certos músculos sejam desnecessariamente contraídos. Esse é o único meio pelo qual o cantor pode fazer uso de uma variabilidade fonatória em uma ampla área de fonação, quaisquer que sejam a frequência e a intensidade utilizadas. Um cantor necessita de uma gama de recursos vocais para expressar diferentes nuances musicais e emocionais. Uma sugestão é abordar os registros primeiramente de forma independente. Nesse caso, o ideal é trabalhar com canções de pequena tessitura, que, através de mudanças de tonalidade, podem ser situadas inteiramente em M1 ou em M2, não sendo necessária a administração da passagem. O ideal é abordar a passagem quando a voz já estiver atuando com liberdade e sem tensões, sendo possível concentrar-se na manipulação do equilíbrio TA-CT. Nesse caso, recomenda-se o uso de canções com ampla tessitura transpostas para tonalidades diversas para que o cantor tenha a oportunidade de abranger mais de um registro. Mas temos que tomar cuidado para não entender a equalização vocal como um modelo ideal no canto. Embora muitos estilos de canto busquem minimizar as diferenças de timbre existentes entre os registros vocais, é comum em outros estilos, como no próprio canto popular brasileiro, a exploração das distinções. Por exemplo, um recurso típico do canto popular é o iodel, ornamento vocal através do qual se exageram mudanças de registro com o intuito de se criar quebras abruptas. Embora associado mais habitualmente aos estilos country e pop, é possível identificar seu uso por cantores brasileiros, como por exemplo Beto Guedes. As tonalidades de suas canções costumam se situar em regiões de passagem, como que para viabilizar o efeito, evidenciando as diferenças entre um registro modal de qualidade metálica e um frágil falsete, e o cantor recorre a esses contrastes muitas vezes para imprimir melancolia às suas interpretações. No cancioneiro popular brasileiro são muitas as canções de ampla tessitura, desde os choros cantados de origem instrumental, passando por obras de compositores da MPB, como Tom Jobim, Edu Lobo e Milton Nascimento, e chegando até mesmo no pop rock, como no caso de Rita Lee e Renato Russo. Enfim, a exploração dos diferentes registros e de seus ajustes pode auxiliar o intérprete a se expressar com maior liberdade. Imagino que é o que todos buscamos. Nos próximos vídeos, outras canções e outros compositores ganharão destaque. Vamos celebrar o nosso cancioneiro, que é tão especial. E sempre com enfoque nas músicas que, de alguma forma, tenham o potencial de oferecer desafios e soluções para o desenvolvimento da técnica vocal. O violonista e arranjador que me acompanhou nessa canção é o Haroldo Outa, que possui um canal com playbacks de música popular. Os arranjos de piano ouvidos na introdução e na vinheta são de autoria e execução de Manuel Sanches. A canção foi gravada no estúdio Sound Up, com produção do Mauro Giuliani, e os links desses artistas estão logo abaixo. Se você chegou até aqui é porque se interessou pelo assunto. Então, inscreva-se no canal, curta, compartilhe e acione o sininho para receber as notificações sobre os novos vídeos, porque tem muito mais a seguir.